8h18. Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Hora de falar de esportes aqui em Primeira Hora Regional. Muito bom dia para você que nos acompanha aqui em áudio e vídeo no YouTube e também no dial da 102.9. Começando mais um bate-papo esportivo, eu sou Conrado Balucci, aqui comigo sempre ele, mestre Antônio Carmo. Bom dia para você, Carmo. Bom dia para você, Conrado Balucci, aos amigos todos que nos prestigiam, nos acompanham no Bate-Papo Esportivo ano 20. Ontem eu não ouvi, a gente só fez pelo áudio e não pelo vídeo. Vi você com essa barba e me lembrou Tom Hanks no filme O Náufrago, né? Fazia tempo que eu não ouvia. A barba vai crescendo, né? Modelo novo. É verdade, Cláudio. O Carmo, já faz um tempo que a gente não se vê, né? Pois é, cresceu um pouquinho aqui, mas daqui a pouco ela já está indo embora também. Carmo, começando o nosso aqui bate-papo esportivo, ontem nós falávamos do Botafogo, né, que ainda não tinha achado um substituto pro Ancelotti, que havia pego o boné e ido embora. O Botafogo contratou Martim Anselmi, argentino de 40 anos, técnico que teve a sua última passagem no Porto de Portugal, estava à frente até do time naquela campanha pífia, né, no Mundial de Clubes, inclusive foi isso que motivou a demissão do técnico naquele grupo que tinha Wally, Palmeiras e Inter Miami. O Porto não se classificou e ele não resistiu e foi demitido, mas teve outras passagens também, já foi auxiliar técnico do Internacional aqui na época do Ángel Ramírez, dirigindo o Independiente del Valle, conquistou Sul-Americana, venceu a Recopa em cima do Flamengo também, inclusive em 2023, é um técnico novo, ainda sem grandes experiências, mas pelo que a gente pôde estudar dele, é um técnico muito obcecado ali pela parte tática. Você acha que foi uma boa contratação da equipe do Botafogo? Pelo que eu percebi, os jogadores estão empolgados. E você, Carmo, o que você acha? Bom, como a gente tem visto aí no futebol brasileiro, né, o técnico ele nunca é técnico, ele está técnico e poderá estar aí no Botafogo um bom tempo ou não, vai depender dos resultados, porque depende de resultado para conseguir a manutenção do trabalho, aquela coisa toda. Ou seja, o Botafogo tentou contratar o Rafael Guanais, disse que fez uma oferta lá para ele no Mirassol. Mas o Guanais falou, não, fico por aqui. Aliás, antes de falar então do Botafogo e do Martim aí, sobre o Rafael Guanais, eu penso o seguinte, que este ano para ele deu tudo certo, né? Pegou o Mirassol, um time que não tinha nenhum objetivo, a não ser se manter na primeira divisão do brasileiro. Se ficasse em 15º, seria um resultado já muito bom, comemorado. Se fosse para a Sul-Americana, seria ótimo. Foi para a Libertadores, fase de grupos. Então, resultado espetacular, fantástico, maravilhoso, extraordinário, sem mais adjetivos para enaltecer o trabalho de Rafael Guanais, comandando um time extremamente limitado. Se esse time do Mirassol, penso eu assim, Conrado, estivesse, por exemplo, com a camisa do Fluminense, fosse o Fluminense ali com esse time inteiro aí, não teria conquistado o objetivo, tivesse no próprio São Paulo, por exemplo, que não arrumou vaga na Libertadores, vai jogar a Sul-Americana, né? Eu acho que não teria conseguido ir muito adiante, não. Mas lá no Mirassol, com toda a tranquilidade, nenhuma pressão, sossegado, o trabalho foi muito perfeito. Então, para fechar, eu imagino o seguinte, o Rafael Guanais foi inteligente, não aceitou a proposta do Botafogo, porque eu penso assim, Conrado, que 2026 será o ano da afirmação do Guanais. Por enquanto é surpresa. Opa, apareceu um menino ali no Guanás, o Guanais no Mirassol, você viu? Fica de olho. Então, se em 2026 vai jogar Libertadores, se o Mirassol fizer um bom trabalho e ele se consolidar comandando este time com bons resultados, aí é hora de pensar em dar um salto para um time grande e aí propostas acontecerão. Bom, aí o Botafogo tentou, ele não conseguiu, aí traz esse técnico e é mais um técnico estrangeiro. O Botafogo só tem trazido técnicos estrangeiros, o último brasileiro, né, foi o
aquele Nunes, o Thiago Nunes, que derrocou com o time do Campeonato Brasileiro de 2023, depois, né, Botafogo foi mudando muito de técnico aí, trocou de técnico no meio do ano passado, com a saída do Renato Paiva depois da eliminação na Copa do Mundo de Clubes para o Palmeiras, vem outro tal, David Ancelotti, aquela coisa toda, e agora chega o novo técnico. Vai dar certo, temos que aguardar, mas é uma expectativa, né? E aí é interessante, hein, Conrado? Eu não sei, no Brasil não tem mais técnico brasileiro, assim, de que esteja com potencial para... Tem ou não tem? Você vê, o Cruzeiro acertou com o Tite agora, né? Em detrimento de algum técnico estrangeiro. Agora, o último, essa né? Enxurrada de técnicos. Último, essa enxurrada de técnicos. O Sport, por exemplo, vai jogar a Série B, acertou agora com o Roger Silva, né? Que foi ex-jogador do próprio Sport, do Ceará, estava no Londrina. Subiu com o Londrina, Eu vejo uma carência de técnicos, pelo menos de conhecimento público, que a gente vê aí aqui no Brasil. Mas também esses técnicos que os caras vão buscar também lá fora, tudo desconhecido também, né, Carmo? Às vezes aqui também, se garimpar, você acha uns caras bons também, né? O do que está no mercado aí, a gente fala, esse técnico, o único que está disponível, Renato Portaluppi, que eu particularmente gosto. Boleirão, tal. Acho que se o Palmeiras não ficasse com o Abel Ferreira, para mim, seria o Renato Portaluppi. Traz o gaúcho aí, Renato Gaúcho, e não tem praia em São Paulo, na capital, mas tá bom. E falar com ele, vamos melhor trabalhar, ainda. Vamos. Eu acho que é melhor, eu acho que ele faria. É o único que eu vejo hoje aí, né? Tava o Tite, que não aceitou trabalhar no Corinthians esse ano, estava preferindo aí se recuperar, agora no final do ano, falou, já estou bem, fiz uns tratamentos. Ele está com o quê? 64 anos de idade, dá para trabalhar ainda como técnico, né? E aí, falou, não, estou bom, preciso trabalhar. Surgiu o Cruzeiro na vida dele e já pegou o Cruzeiro. É lógico, o Tite não dá para desprezar o conhecimento que ele tem. Está ultrapassado? Não acredito, mas ele veio de maus resultados. De time, o último time que ele dirigiu foi o Flamengo, não ganhou nada, foi demitido lá o ano passado, depois de não passar na Libertadores, né? E aí entrou o Felipe Luiz, cara nova, gente da casa, e acertou o Flamengo, que está indo aí com as suas conquistas. Vamos ver se o Felipe Luiz fica ou não, está renovando o contrato, acredito que fique sim, porque pelo que a gente viu também não surgiu nenhuma proposta, ninguém falou nada de proposta do exterior para levar o Felipe Luiz do Flamengo, então fica lá. Aí tem o Renato Portaluppi, realmente, que poderia até ir para o Botafogo agora, olha, acho que seria uma boa contratação, mas aí, então quer dizer, o pessoal vai se virando, vai mantendo, né? Quem tem técnico, quem trocou de técnico, então, Botafogo, Cruzeiro e Inter, dos grandes, né? O Santos mantém o Vojvoda, o Corinthians, claro, fica com o campeão da Copa do Brasil, Dorival Júnior, São Paulo manteve o Crespo, o Palmeiras renovou mais 2 anos com Abel Ferreira, né? O Vasco deve manter o Ramon, o Fluminense mantém o Zubeldia, o Grêmio trouxe o Luiz Castro, né? Que foi o técnico do Botafogo, que estava bem naquele ano, que saiu, foi embora, foi rodar lá para o mundo árabe e agora está de volta ao futebol brasileiro, está no Botafogo. Quem eu acho que está ruim de técnico é o Atlético Mineiro, porque esse São Paulo aí é uma grande mentira, não vejo graça nenhuma nele, viu, Conrado? Também não. E o Atlético caindo pelas tabelas aí, né? Perdeu a final da Sul-Americana para o Lanús, fez um campeonato brasileiro muito ruim. Você falou do Guanais aí no começo, o Carmo, e até conversando com o Nicolini na semana passada, a gente falou um pouco a respeito desse interesse do Botafogo pelo Guanais, ele perguntou a minha opinião, e eu tenho exatamente a mesma opinião que você. Eu também, se fosse o Guanais, não aceitaria o convite. E aí lembrei, não sei se você concorda, mas mais ou menos como foi o Vojvoda no Fortaleza, naquele início, o próprio Rogério Ceni também, no próprio Fortaleza, quando eles surgiram, logo nos primórdios do trabalho deles, que o Fortaleza deu aquela guinada, apareceu, aí todo mundo cresceu o olho, e eles falaram, não, agora não é momento, e acertaram, né, porque o Rogério teve aquela experiência no Cruzeiro, foi muito mal, e aí o Vojvoda falou, opa, não vou repetir esse erro não, vou ficar mais um pouquinho aqui é menos pressão, mais estrutura, mais organização, tanto é que o Vojvoda, ele cresceu como técnico, né, e depois ele saiu agora no Santos e tudo mais. O Guanais acho que é mais ou menos por aí também, né, Carmo? Não sei se você concorda.
O futebol, a linha mais ou menos é essa, assim, Conrado. O futebol, ele é pressão o dia todo, não tem jeito. Se você vai trabalhar com o futebol, você tem que saber lidar com a pressão. É um resultado ruim, pronto, já vem crítica, e dependendo do time onde você está, se tem aquela torcida brava, se tem aquela imprensa, né, que pega no pé, né, que tem imprensa clubística aí, muito pessoal, né, não torço para ninguém, eu sou jornalismo, futebol clube, diria na brincadeira Roberto Avalone, grande palmeirense, mas no fundo o cara escancara aí, que torce para esse, para aquele, e acaba falando, escrevendo alguma coisa. Então, quando você tem, no caso do Rafael Guanais, uma tranquilidade para trabalhar, porque lá em Mirassol, se ele ficar, como eu disse aqui, em 10º lugar está ótimo, 15º está maravilhoso, é só a manutenção numa Série A1, agora na Libertadores. Se ele for eliminado na primeira fase, Conrado, ninguém vai falar nada, falar, não, é o primeiro ano, o Mirassol sentiu, é um time pequeno, a Libertadores não é para qualquer um, hein, gente, é difícil. Se passar, fala, olha só que trabalho maravilhoso, esse menino vai longe e tal. O Rogério já tinha tido experiência no São Paulo, ele foi campeão brasileiro com o Flamengo, né, naquele ano lá, 2021, foi pro Cruzeiro, voltou pro Fortaleza, mas no Fortaleza que ele fez, e agora no Bahia também tem a pressão, viu, Fortaleza e Bahia, o futebol nordestino é cheio de pressão, as torcidas lá são bravas, acompanham de perto, né. Agora, ainda voltando ao Guanais, para ele, tranquilo, sossegado, fica lá, e o ano que vem, se ele fizer um bom trabalho, aí não tem jeito. Aí ele vai mesmo para um grande clube, e aí onde vai ser medida a força do trabalho maior que o Rafael Guanais poderá fazer. A gente pode lembrar do Luxemburgo, Vanderlei Luxemburgo, né? O Luxemburgo surgiu lá no Campo Grande, depois veio para o Bragantino, e lá ele foi campeão paulista em 90. Em 91 ele foi para o Flamengo, que era o time do coração dele. O Flamengo não durou quase. Quem é esse rapaz que está chegando aí? Foi nosso lateral esquerdo, 77, 78, ficou um pouquinho de tempo, veio para a Ponte Preta, e aí da Ponte Preta ele foi buscado lá pelo Zé Carlos Brunoro e veio para o Palmeiras. Ali pronto, ali apareceu o mister, o craque, o gênio Vanderlei Luxemburgo, que, né, no Palmeiras em 93, 94 arrebentou, em 95 saiu, rodou para cá, voltou para o Flamengo, foi para o Paraná, voltou para o Palmeiras, depois aí ficou aquele tudo um grande vencedor na história, e eu ouvi do Miller, e ouvi do César Sampaio, e ouvi do Alex, o Alex eu vi, os outros dois eu ouvi pessoalmente, dizendo o seguinte, viu, Conrado? Não teve nenhum técnico na carreira deles com o conhecimento, a capacidade e tudo que sabia de futebol como o Vanderlei Luxemburgo. Eles realmente falaram que o Vanderlei Luxemburgo foi o maior técnico com quem eles trabalharam. E olha que o Miller trabalhou com o Cilinho, trabalhou com o Tele Santana, mas falou que o Vanderlei Luxemburgo era insubstituível, imbatível, melhor dizendo, nesse aspecto aí. Hoje já está fora, né? Já venceu. Já teve o prazo de validade vencido, agora, ele, o Leão, o Filipão já está trabalhando, né, de supervisor lá no Grêmio, o Abel Braga parece que vai ficar no Inter nessa função, o Luxemburgo pode também fazer essa função daqui a pouco aí. Ele tinha muito. O Luxemburgo, ele só tinha aqueles não digo ser problema, mas aqueles rolo extra-campo, né, com o empresariado de jogadores e tal, isso aí que deu uma queimada ali, mas o Lucha era impressionante. E aquele ataque dos 100 gols do Palmeiras 96, né? Aquele timinho ruim de 93 e 94, né? Que era base da seleção brasileira, e ainda juntava o Luxemburgo, realmente. E você falou também do Tite com 64 anos, citou o Felipão agora. O Felipão tá com 114 anos, aí tá atuando no futebol. Então o Tite ainda tem muita cancha ainda pela frente. Mas isso, Carmo, concordo com você também. Do Tite, sabe o que eu penso agora, o Conrado? É a última dele. Por exemplo, se ele for pro Cruzeiro, e nem na final do Campeonato Mineiro for aí, como não foi esse ano o time do Cruzeiro lá, o Atlético foi campeão contra o América, se o Tite for mal no Cruzeiro, vai queimar de vez, tá ultrapassado, já não dá mais, aí pode esquecer. Aí não vai ter para onde ir, não. Eu penso assim, ele tem que pegar o Cruzeiro agora, porque o último trabalho dele no Flamengo foi muito ruim, aí parou, já tá 2 anos sem trabalhar, tá de volta. Então agora é hora de chegar lá, né,
e falar, agora eu vou voltar a ser aquele de bom técnico, sabe montar uma defesa, né? E isso é mérito, viu, Conrado? Não o futebol, ele é muito interessante, e dos esportes coletivos que a gente acompanha mais, como basquete, futsal, vôlei, handebol, o futebol é aquele que lhe proporciona a oportunidade de você, sabendo trabalhar a sua defesa, fechar ali a casinha e falar, o jogo hoje vai ser 0-0, e vai ser 0-0 mesmo. Mas jogou não interessa, faz parte do futebol, lhe permite. O Tite sabe montar um esquema defensivo, como o Felipe Luiz provou aí no Flamengo. Felipe Luiz, ele é discípulo do Simeone, todo mundo sabe, jogou lá com o Simeone no Atlético de Madrid, onde ele foi passear agora esses dias. Simeone é o seguinte, é a defesa primeiro, o Tite também é a defesa primeiro, como era o Filipão, e depois vamos arrumar a parte ofensiva. E aí todo mundo vai se lembrar do Felipe Luiz naquela Copa do Brasil do ano passado, contra o Corinthians em São Paulo, quando ele teve o Bruno Henrique expulso no primeiro tempo. Ele pegou e falou, opa, então agora fechou todo mundo lá atrás, o Corinthians não deu um chute pro gol, e ficou no 0-0, e ele garantiu a classificação. Então ele sabe montar um esquema defensivo, e o futebol proporciona isso, Conrado. É lógico que você pega o futebol, a seleção de 82 do Tele, a seleção de 70 do Zagallo, só jogava pra frente, era maravilhosa, espetacular. A de 94 do Parreira era só defesa, só retranca, e todo mundo foi, a de 70 e de 94 campeãs, a de 82 não. Então, quem sabe montar um esquema defensivo, quem sabe segurar o adversário, quem sabe falar o seguinte, olha, nossa qualidade em relação ao adversário hoje é menor. Se a gente abrir todo o time aqui, a gente toma 3-0. Seguramos aqui, de repente numa bola parada, num escanteio, num contra-ataque, 1-0, você ganha o jogo. É mérito. Mas peraí, jogou na retranca, o time adversário teve 80% de posse de bola, finalizou 20 vezes, o goleiro salvou ali 2, 3 vezes e tal, e o adversário foi lá, chutou 3 vezes no gol, fez 1-0. Mérito total do time que ganhou por 1-0. O futebol proporciona isso. Você ser um bom retranqueiro até, saber se defender e ganhar jogo, é mérito. Aquele São Paulo do Muricy, lembra, Carmo? De 1-0 e 1-0 e 1-0 foi ganhando tudo, né? Como já dizia o ditado, ataques ganham jogos, defesas ganham campeonatos. Né? Já é um ditado no esporte aí que eu concordo com você. Tem que Carmo, saber, você começa fechando a casinha, né? Depois deixa ela bem fechadinha e vai pro quintal e vê o que acontece. Aí começa a se assanhar um pouco, é isso aí. Bom, demos esse giro aí pelos técnicos, então, rapidinho, Carmo, uma notícia que chega do exterior, o Endrick, no Real Madrid, foi emprestado para o Lyon, diferentemente do Estevão, né, que saiu do Palmeiras e já meio que explodiu lá no Chelsea, tá jogando muita bola, um moleque impressionante, o que ele tem de talento. O Endrick, que foi a promessa anterior ao Estevão, tá dando uma patinadinha, foi emprestado pro Lyon, para ver se ganha um pouco de rodagem, um pouco de... um Keirson, tem muita bola o Endrick, tem que dar um pouquinho de paciência para ele. Você lembrou de Keirson, o moço que veio do Curitiba, como fazia gol, né? 2009, lá no Palmeiras, fazia gol de tudo quanto é jeito, mas não vingou, né? Esse acabou a carreira cedo, como tantos e tantos outros jogadores aí, você lembrou dele. O Endrick eu esperava mais, viu, Conrado? Porque o Nicolini acha que ele é o enganador, né? Que ele não joga nada. Ele não sabe nada de futebol. Ele acha que o Vini Júnior é o craque, né? Então, o Endrick é muito bom jogador, é um tanque, é forte, é um jogador que carrega o time em rápida jogada, sabe finalizar, saiu muito bem do Palmeiras e foi para o Real Madrid. Agora tem o seguinte, viu, Conrado? Jogador que vai para o Real Madrid, foi aquele caso do Renier do Flamengo que foi para lá, teve outro, vai lá e começa a ser emprestado para time menor, eu acho que a carreira desanda. Tem que fazer o que fez o Rodrigo. Eu acho o Endrick melhor jogador do que o Rodrigo, certo? E o Rodrigo ficou no Real Madrid com 18 anos e ficou lá. Quase foi emprestado agora. Ele estava na reserva, o Xabi Alonso não estava aproveitando. Vamos emprestar o rapaz aí, que nós não vamos usar mesmo e tal, tal. Então, a concorrência é grande no Real Madrid, com o Mbappé, com o Vini Júnior, com o Rodrigo, com não sei quem mais. Ficou difícil para o Endrick. Para a carreira dele, pode ser que de repente vá. A gente vai lembrar do Casemiro, saiu do São Paulo para o Real Madrid B,
estava tentando jogar lá, não deu. O Real Madrid vendeu ele para o Porto baratinho, ele foi para o Porto e arrebentou. O Real Madrid foi lá e recomprou ele. E aí já por um preço muito maior, e aí quando voltou para o Real Madrid, é esse Casemiro que a gente vê até hoje, dono do meio-campo da seleção brasileira. Saiu agora, há algum tempo que quis, foi para o Manchester United, cansou do Real Madrid, foi viver novos ares e ganhar muito mais dinheiro. Então, o Endrick pode acontecer isso, jogar lá no Lyon, que é um bom time, lá na França, encarar o PSG, fazer muitos gols, e aí o Real Madrid falar, nós estamos aqui com os caras aqui que não fazem nada, vamos trazê-lo de volta. Mas são situações diferentes, que você lembrou bem aí do Estevão, né, que já é titular no Chelsea, admirado, já é titular da seleção brasileira. Ou a seleção brasileira é Estevão e mais 10, né? É isso que o Cancelotti já falou. Né? Então é ele mais 10, titular absoluto, bate pênalti já na seleção brasileira, aquela coisa toda, com 18 anos. E o Endrick, que a gente esperava fosse chegar nesse patamar, não conseguiu. Depende muito também do clube para onde vai. Eu penso assim, viu, Thiago? O Conrado, porque o Endrick foi para o Real Madrid com mais concorrência do que o Estevão lá no Chelsea, que também tinha um monte de jogador ofensivo ali, mas cada um pensando de uma maneira. Vamos ver. Tomara que não desande, que não vire o novo Keirson que você falou aí, né? Porque o Endrick ainda tem condições de, se não nessa Copa do Mundo do ano que vem, que parece já era para ele, mas em 2030, né? De poder ser um jogador importante aí para a seleção. Tem bola para isso. Com certeza, com certeza. Carmo, rapidinho para a gente fechar agora que o tempo urge. Vamos falar da Copa das Nações Africanas com transmissão da Band, né? Band dando um show de cobertura aí da Copa das Nações Africanas. Amanhã a gente vai falar mais, né, sobre a Copa das Nações Africanas, mas já tivemos algumas partidas. O Marrocos derrotou Comorões, viu? Não é Camarões, não, é Comorões. Não é Camarões, é Comoros, outro lá. É Comoros, 2-0, Mali ficou no 1-1 com Zâmbia, isso no final de semana, no domingo, né? Aí ontem, pelo grupo B, a África bateu Angola 2-1, o Egito venceu o Zimbábue também por 2-1, daqui a pouquinho, 9h30, tem Congo e Benin, Senegal e Botsuana, ainda temos hoje Nigéria e Tanzânia, Tunísia e Uganda. Se tem um campeonato de fisicalidade, né, onde os caras jogam na técnica, mas com muito mais força, é esse, né, Carlos? E o torneio está sendo realizado no Marrocos, que é o favorito para ganhar esse campeonato. Marrocos, que será o primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo. O Marrocos estreou ganhando 2-0 e o Hakimi, o lateral direito, que não jogou no PSG contra o Flamengo, estava contundido, né? Ele perdeu um pênalti no sábado, na abertura do campeonato. Ele é muito bom jogador, um lateral espetacular. O Flamengo deu sorte dele não ter jogado aquela partida lá pelo PSG, que ele é talvez um dos 2, 3 principais jogadores do PSG. E ele já está jogando pela seleção do Marrocos. E na sexta-feira, inclusive, África do Sul e Egito será o jogo da Band, meio-dia. Sexta-feira a gente não vai ter a edição dos donos da bola, porque nós teremos o jogo da Copa das Nações, meio-dia, Egito e África do Sul. É um campeonato, como você disse aí, que o físico impera, mas tem qualidade, porque tá mais ou menos aí igual aqui na América do Sul, né, Conrado? Todos os jogadores aí atuam na Europa. O pessoal sai da Europa e vai jogar lá, e sai da África, vai jogar na Europa, e agora tem que retornar para jogar por suas seleções aí, e é interessante, é um campeonato muito bem disputado, é um campeonato de bom nível técnico, e quem nesse momento aí está com saudade aí de um futebol de seleções, pode ver na Band esta competição. Principalmente nessa época do ano em que o futebol já está mais escasso, né? Vão acabando os campeonatos, para nós aqui, americanos pelo menos, né? Mas passando aqui rapidinho, o Grupo A. Grupo A tem Marrocos, Mali, Zâmbia e Comoros. Grupo B, Egito, África do Sul, Angola e Zimbábue. Grupo C, Nigéria, Tanzânia, Tunísia e Uganda. Grupo D, Benin, Botsuana, Congo e Senegal. Grupo E, Argélia, Burkina Faso, Guiné Equatorial e Sudão. Grupo F, Camarões, Gabão, Costa do Marfim e Moçambique. Então esses são os grupos,
E é legal porque a gente tem um saudosismo, por exemplo, aquele Senegal de 2002, né? De Bouba Diop. Bateu na França. Ótima, bateu na França, chegou, acho que na semifinal, se não me engano. Aquele tipo acho que foi quarta de final, né? Mas tem as seleções, Costa Rica, que dava trabalho, Costa do Marfim, que dava trabalho pro Brasil lá, Costa do Marfim, Camarões, de Roger Milá, Drogba, né? A Nigéria de Canu, ainda voltando um pouquinho mais. A Nigéria que eliminou o Brasil na Olimpíada de 96 em Atlanta no chamado gol de ouro. O Brasil ganhava por 3-1 e podia botar 3 jogadores mais velhos, eram o Roberto Carlos, o Bebeto e o Rivaldo, né? O Brasil fazia 3-1, a Nigéria empatou, foi para morte súbita e o Canu fez o gol. Depois a Nigéria ganhou da Argentina e foi campeã olímpica. Em 1996. Então, muitas seleções aí que são interessantes para a gente acompanhar. E várias delas estarão na Copa do Mundo do ano que vem. E na tela da Band também, com certeza. Carmo, obrigado, vamos nessa. Amanhã tem mais, amanhã, véspera de Natal. Estaremos aqui mais uma vez ao vivaço, batendo esse papo esportivo. Então, bom dia para você, uma excelente terça-feira. Até amanhã, Carmo, para você e para todo mundo que está com a gente aqui. Agradeço, Conrado. Lembrando que hoje o São José Basquete joga em São Paulo, no ginásio Henrique Vila Bolim, contra o líder Pinheiro. Jogo dificílimo, vamos ver. O São José entrega a bola. No basquete não dá para fazer igual ao futebol que eu falei, né? Você fica lá atrás só se defender, você tem que jogar os seus 24 segundos. Então não tem jeito. Mas o Pinheiros é muito favorito. Amanhã a gente fala desse jogo. Conrado, um abraço para você, aos amigos todos que nos honram sempre com audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Ótima terça-feira, hein, gente? Até mais. Saia do impedimento. Na Band Vale, Bate-Papo Esportivo, com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. 8h45, voltamos a falar de estrada.